Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos dando prosseguimento a esta série de mensagens falando sobre José no Egito, como Deus abençoou a vida dele, como ele teve a resiliência de mudar toda a história da sua vida. Sabemos que Deus estava com ele. A Bíblia menciona por diversas vezes que o Senhor era com José, pois veio ser homem próspero, mesmo num cenário caótico qual ele se encontrava por diversas vezes. A mão de Deus estava cuidando da vida de José. Então, eu creio que Deus ele tem bênçãos para a nossa vida e muito para nos ensinar através destas mensagens do livro de Gênesis, contando a história de José. E antes de nós entrarmos aqui na palavra do Senhor, eu quero pedir a você, compartilhe esse link com o seu amigo e com o seu colega, envie aí para os seus contatos do WhatsApp, poste no story do seu Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para que você sempre acompanhe conosco estes momentos que nós temos aqui com Deus. É muito importante, logo pela manhã, nós já falarmos com Deus, compreendermos a palavra do Senhor, para termos um dia abençoado e cheio de paz, porque só Deus pode proporcionar esta paz para a nossa vida. No decorrer desta semana, nós vimos a respeito da vida de José, como Deus tinha um plano na vida dele. Até então ele não compreendia esse plano. Nós vimos como Jacó agiu com José, por mais que aquela super proteção, aquela super dedicação por parte de Jacó, que era o pai, para com José, vimos como aquilo dali foi prejudicial para toda a família e principalmente para José. Porque a família de Jacó foi uma família meio que disfuncional e isso causou um certo problema para José, porque os irmãos tinham ciúmes dele, inveja dele, e armaram toda uma cilada, podemos dizer assim, para vendê-lo aos ismaelitas e posteriormente estes aos egípcios, né? Principalmente ali a Potifar, como nós já lemos a respeito de José na casa de Potifar, como Deus era com ele. E ontem nós falamos também a respeito de José no cárcere, como ele interpretou os sonhos tanto do padeiro-chefe como do copeiro-chefe. E José queria tanto sair dali que chegou ao ponto de pedir para o copeiro para falar dele, para interceder por ele. E este esqueceu de José por mais 2 anos lá na prisão. E ele só se lembrou de José no momento que Deus permitiu, no momento oportuno, no momento que era oportuno para o Senhor, para falar de José, para que por fim José saísse dali. E sabemos que tudo isso foi Deus conduzindo a vida dele, de José, para o melhor, para se cumprir aquela profecia que tinha sido feita lá atrás, que ele seria um grande líder daquela nação, ou de alguma nação, porque Deus até então não havia mencionado qual nação ele lideraria, né? José no caso. E aqui vamos ler já a partir do capítulo 45. Depois disso, José interpretou o sonho de Faraó, que viria 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de problemas, de dificuldades. E essa interpretação agradou os ouvidos de Faraó, que o colocou ali como governador. E Faraó mudou o nome de José, deu outro nome para ele, deu um nome egípcio, que era Zanat Paneia. Este era o nome de José, um nome egípcio, né, para que ele pudesse ali governar todo o império egípcio. Então, vamos ler aqui a partir do versículo 40, do capítulo 45, o momento que os irmãos de José já tinham descido para o Egito para comprar alimento. E aí entra aquela grande frase que nós carregamos conosco, que quem bate se esquece, quem apanha lembra, porque os irmãos de José não o conheceram, se bem que ele estava vestido com suas roupas faraônicas e o nome era outro também, mas eles não reconheceram a semelhança, não se lembraram que poderia ser o irmão a qual eles já haviam vendido. Não se passou pela cabeça de nenhum deles a mínima possibilidade que poderia ser José naquele momento, governando o Egito, administrando
aquele império. E José se lembrou dos irmãos no momento que os viu. Os irmãos não se lembraram. E José armou ali algo fez uma cena para que os irmãos pudessem voltar. E já nesse contexto que os irmãos voltam até José, ele se revela aos seus irmãos. Então, vamos partir aqui desse princípio na palavra. Então, Gênesis capítulo 45 diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença, todos os egípcios que estavam na presença dele. E aí ele disse, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. José pediu para que todos saíssem dali, porque era algo que seria íntimo dele e os irmãos. Foi algo que começou entre ele e os irmãos, quando os irmãos cogitaram até em matá-lo, mas por fim venderam. Então foi algo íntimo entre ele e os irmãos, e nada mais justo que revelar-se primeiro para os seus irmãos. Então, continuando, diz o seguinte: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E aí diz assim, e disse aos seus irmãos no versículo 3, eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Então, você veja que José, ele começou a se revelar que era ele. Provavelmente começou a tirar ali as suas roupas faraônicas e disse a eles, eu sou José, ainda vive o meu pai? E provavelmente nesse momento, como a Bíblia também cita, ele começou a chorar, e provavelmente os irmãos não entendiam o que estava acontecendo, não sabiam o porquê de toda aquela situação, de toda aquela cena, ele mandar os egípcios saírem daquele cenário, daquele local, daquele ambiente, e ele ali começar a contar que ele era o irmão deles, o qual eles haviam vendido há anos atrás. Lembre-se que já tinham se passado, aqui José já tinha aproximadamente 39 anos de idade, já haviam se passado 22 anos, desde aquele momento que os irmãos o venderam para os ismaelitas, até esse prezado momento, já haviam se passado 22 anos. Os irmãos já nem se lembravam de José, já nem cogitavam, nem conversavam sobre José, porque na mente deles, José ou já havia morrido, ou tinha sido, ou permanecia escravo em alguma propriedade, ou em algum lugar. Então, não se passava pela mente deles. E quando José começou a tirar as roupas faraônicas e falar que ele era José, e perguntou, ainda vive o meu pai? Vamos continuar a leitura, que diz assim, disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos perante mim. Então os irmãos ficaram atemorizados, apavorados perante ele, sem reação. Então ele disse, chegai-vos perante mim. E chegaram-se. Então lhe disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então você veja que José, ele compreendeu os planos de Deus. Ele compreendeu que tudo aquilo que aconteceu com ele ter sido vendido pelos irmãos, ele ter passado pela casa de Potifar, ele ter ficado preso, e naquele momento ele, como governador de todo o império egípcio, ele compreendeu que tudo isso era um plano de Deus. Ele compreendeu que tudo isso era a mão de Deus conduzindo a vida dele para a conservação da sua casa, da sua família, do legado dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, para que por fim se cumprisse aquela promessa. Então você veja que os irmãos ficaram atemorizados, porque os irmãos de José não tinham a mesma comunhão que ele tinha com Deus, não serviam a Deus, como ele
servia. Então eles não compreenderam isso. José naquele momento já tinha esta compreensão, que tudo isso que aconteceu com ele foi um plano de Deus para preservar, para conservar toda uma família, todo um projeto do Senhor, toda uma promessa do Senhor. E ainda José falou, não fiquem atemorizados e nem entrem em contenda entre vocês para dizer quem é o culpado ou quem não é. Não, isso aí é passado, é o que José estava falando. José estava estendendo um perdão para os irmãos. Isso demonstra que José não teve um ressentimento. Isso demonstra que José não teve uma mágoa ou não tinha uma mágoa dos irmãos. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Nós precisamos ter esse coração voltado para Deus. Nós não podemos carregar em nosso coração uma mágoa ou um sentimento que possa nos atrapalhar. José sabia que um sentimento de mágoa ou um ressentimento ali poderia atrapalhá-lo. E ele estava ali liberando perdão para os seus irmãos. E aí no final do versículo, ele conta dizendo o seguinte, Deus me enviou adiante de vós. Ele está falando o seguinte, ele até fala mais específico depois. Não foi vocês que me enviaram, foi Deus quem me enviou. Então nós precisamos compreender o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que compreender que nós nos encontramos no centro da vontade de Deus. Mas para ter essa compreensão, é necessário fazer a vontade dele, é necessário andar com ele, é necessário servi-lo, para assim ter essa compreensão que você está no centro da vontade do Senhor e que a sua vida ela é regida por Deus, ela é direcionada pelo Senhor, ela é orientada pelo Senhor. Então José disse, Deus me enviou adiante de vós. Não foi vocês que me enviaram. Deus me enviou adiante para preparar o caminho, podemos dizer assim. Ele estava querendo dizer o seguinte, Deus me enviou adiante para preparar tudo isso, para poder recebê-los, para poder dar uma condição favorável a todos. E aí no versículo 6 diz assim, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, ele enfatiza novamente, no versículo 7, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Então veja bem, José não estava com mágoa, José não estava pensando, vocês fizeram mal contra mim, eu vou retribuir esse mal. José não estava pensando, bem, vocês me venderam como escravo, agora vocês serão escravos. Não, José não tinha este pensamento. Ele falou, olha, Deus me enviou adiante de vós. Eu estou aqui não foi porque vocês me enviaram, mas tudo isso é um plano de Deus para conservar a nossa família, para conservar o legado de Abraão, Isaque e nosso pai Jacó. Era isso que ele estava falando. Então, nós precisamos compreender que nós estamos no centro da vontade do Senhor e Ele nos permite ter uma vida com Ele, uma comunhão com Ele, para desfrutarmos do livramento dEle, das bênçãos dEle, da salvação que só Ele, Deus, pode proporcionar para nós. E José, ele via toda aquela situação, a calúnia que os irmãos fizeram contra ele, a maldade que os irmãos fizeram, a estadia por um período na casa de Potifar, o período que ele passou na prisão, ele via tudo isso como um livramento, porque naquele momento ele estava exercendo o maior cargo do Egito, correto? Ele era o governador do Egito. Então, quer dizer, ele via tudo isso como um grande livramento que Deus proporcionou para abençoar a todos. Então, nós temos que ver situações que às vezes nós olhamos e pensamos, deu errado, não deu certo, por que eu estou passando por isso? Nós temos que ver como uma oportunidade de Deus glorificar o nome dele em nossa vida, trazendo livramentos, trazendo libertações, trazendo transformações. Então você nota que em nenhum momento José cogitou retribuir ou pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, ele via como uma bênção de Deus.
porque ele perdoou, ele tinha comunhão com Deus, e como fala por diversas vezes no capítulo 39, porque o Senhor era com ele. Só o Senhor sendo com uma pessoa e essa pessoa crendo nisso, para ter esta visão, para ter este pensamento, para ter esta resiliência de ter uma vida completa com Deus e ter uma transformação. E aí, continuando, diz assim: assim não foste vós que me enviastes, no versículo 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, olha que tremendo, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José fala mais uma vez: não foi vocês que me enviaram, mas foi Deus que me trouxe para cá, para me pôr como pai de Faraó, para administrar toda a terra do Egito. Olha só que bênção. Então, ele tinha esta visão. Nós temos que ter esses pensamentos. Mesmo que você esteja, às vezes, passando por alguma situação adversa na sua vida, tente olhar com um olhar de misericórdia, que é o olhar do Senhor. Ou seja, olhe para o problema, para a situação, como uma oportunidade de bênção. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Certa vez chegaram para ele os discípulos e falaram: Senhor, quem errou para que nascesse cego, este ou seus pais? Mas Jesus falou: nem eles nem os pais erraram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus, onde Jesus foi lá, curou o homem e a obra de Deus se manifestou. Então nós precisamos ver situações adversas na nossa vida como uma oportunidade para que o nome do Senhor possa ser exaltado e engrandecido. Então, continuando aqui na palavra, ele diz: não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus que me pôs. Ou seja, Deus havia colocado ele ali. Deus havia colocado ele naquele lugar, naquele momento, para conduzir toda uma nação para ser abençoada e ter o livramento. Então não foi só a família de Jacó que teve o livramento. Todo o Egito conquistou um livramento por causa de um homem, por causa de José, por causa da comunhão dele com Deus, por causa da vida dele com Deus, por causa da vida que ele tinha diante do Senhor. Então José, ele não teve ressentimento. José liberou perdão para os seus irmãos. José reconheceu os planos de Deus na vida dele. Reconheça os planos de Deus na sua vida. Creia no Senhor, busque ao Senhor e certamente Deus ele abençoará. Quero ler o versículo 9 para nós concluirmos e orarmos. Diz assim, apressai-vos e subi ao meu pai, e diz-lhe: assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E se você continuar lendo, você vai ver que quando os irmãos de José chegaram até Jacó, eles precisaram confessar o seu erro. Eles precisaram confessar o pecado que eles haviam cometido, que foi toda aquela cena de contar para Jacó que o filho havia morrido, contar que ele estava, já não existia mais o seu filho. Então eles precisaram confessar para Jacó, todo o seu erro. E eles disseram para Jacó: José ainda vive e ele é governador de todo o Egito. Provavelmente deve ter passado pela mente de Jacó aquele sonho lá do capítulo 37, que José, na época imaturo, contou para os irmãos e também para o pai, que sol e lua e 11 estrelas se reverenciava perante ele, os feixes dele reverenciavam de José. Provavelmente passou um filme pela cabeça de Jacó, e provavelmente isso também deve ter passado pela cabeça dos seus irmãos, porque era uma promessa de Deus. A palavra de Deus, ela não falha, a palavra de Deus, ela se cumpre. E é um Deus misericordioso. E amanhã nós continuaremos nessa história. Vamos ver a bênção de Jacó para toda aquela família. É uma bênção de Deus que ele tem para a nossa vida. A Bíblia diz aqui em Gênesis mesmo, que em Jacó todas as famílias da terra seriam benditas. E a sua família, a nossa família, será bendita pela misericórdia do Senhor.
Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, abençoa esta pessoa que envia os nomes aqui para nós e envia os teus anjos, traga bênção, traga paz, traga livramento, pois o Senhor é o Deus que livra, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura. Meu Deus, que a mão do Senhor possa tocar na vida de todos, que o teu poder possa se manifestar na casa, na família, trazendo vitórias, trazendo transformações e restauração. Meu Deus, coloca o temor do Senhor no coração desta pessoa, coloca a paz do Senhor na vida dela, pois eu entrego assim todos nas mãos do Senhor e te agradeço pelas bênçãos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida está abençoada. Creia em Cristo, creia no Senhor e o mais Ele fará. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz. Amanhã nós voltaremos concluindo esta leitura de José no Egito. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.